Bem, amigos, vamos fazer o nosso estudo no nosso trabalho de reforma íntima, hoje falando sobre emoções e inteligência emocional e os recursos espirituais que a gente tem à disposição, não é? Eu acho que nós vamos ter muitas perguntas, vocês anotem, por favor, e cada um vai colocando depois que ver o vídeo todo e a gente vai interagindo, tá bem? Estou à disposição de todos para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível. Então, primeira coisa que a gente vai conversar, a diferença entre emoções e sentimentos. Normalmente as pessoas empregam da mesma forma e não são a mesma coisa. As emoções, elas são alguma coisa, um comportamento que se externaliza, né? Aquilo vem à tona, assim, né? É como se fosse um impulso. É um impulso, não é como se fosse, é um impulso. Então, você, diante de uma situação, você reage. É um comportamento de reação, vem expresso por uma emoção. E eu vou falar dos sentimentos, mas eu quero primeiro falar para vocês das emoções, né? Porque na verdade, no nosso dia a dia, o grande problema que nós temos com as pessoas é pelo descontrole emocional das pessoas. As pessoas não sabem lidar e reconhecer as suas emoções. O que está no comando ali? Que emoção é aquela que está aparecendo tão forte? E nós temos emoções que são básicas e temos emoções que são específicas de determinadas culturas. As chamadas emoções básicas, ou seja, que toda cultura tem, é o medo, a ira ou a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto. Você pode ir a qualquer lugar do mundo, qualquer tribo, qualquer grupo étnico, que você vai perceber essas emoções nas pessoas. Eu sempre, quando vejo televisão, aquelas guerras na Síria, aquelas guerras que acontecem Iraque, e que você vê um pai e uma mãe correndo com uma criança no colo chorando, ai, aquilo me dói o coração e eu entendo claramente aquela tristeza que está ali. Então, eles sofrem, todo mundo sofre igual, né? As emoções básicas são essas aí. O medo, todo mundo tem medo. A ira ou a raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente alegria e todo mundo é capaz de sentir afeto. Então, por que as emoções e os afetos são importantes? Eu falei para vocês que as emoções, elas se mostram, são externas. Porque diante de um perigo, por exemplo, a gente tem uma reação emocional. Tá? E essa reação emocional, por exemplo, o medo, ele nos orienta para algum tipo de movimento, porque o medo ele tem uma dupla função. Ele pode nos paralisar, como ele pode nos colocar em fuga. Então, o medo ele tem uma função protetiva de alguma maneira, né? Sentir medo não é ruim. O problema é quando o medo paralisa e aí você não consegue sair do seu lugar e descobrir outras coisas ou desenvolver algum potencial, né? Então a emoção é aquilo que vai para fora ali. E os afetos, os sentimentos, ele vai expressar aquelas coisas que estão internas e que são não verbais, né? Existe um impacto verbal, por exemplo, você sofre uma agressão, um ataque de raiva, de fúria de alguém e aquilo te impacta
internamente, transformando aquilo em tristeza, por exemplo, no sentido da depressão, porque a tristeza é uma emoção que você pode externalizar, mas aquilo que está guardado lá dentro, que você pode nunca mostrar, o amor, o ódio, a vingança. A vingança é um sentimento. Então, o sentimento é o que a gente guarda. E a emoção é o que a gente externaliza. Ok? Deu para entender? As funções das emoções, principalmente. Sobrevivência da espécie, a construção histórica, não só das emoções, mas também dos afetos, mas a emoção, ela mostra muito isso, né? Porque ela vem para fora. A questão da aprendizagem e do ajustamento social ajuda os indivíduos a se colocarem nos grupos, a se ajustarem, até a se perceberem. E é uma expressão da subjetividade e da individualidade. É aquela coisa que a gente diz assim, a pessoa é tão afetuosa, o afeto é uma emoção, né? É uma emoção, é. E outro, nossa, aquela pessoa é tão irada, tão raivosa, você vai acabando caracterizando as pessoas naquele padrão ali. Então, nossas vivências afetivas, elas são baseadas nas emoções e nos sentimentos. As emoções, como eu já disse, são reações afetivas agudas, são intensas, são momentâneas, são de curta duração. São desencadeadas por estímulos significativos, excitações internas ou externas, consciente ou inconsciente. Às vezes a pessoa age naquele impulso, não sabe nem direito por que está fazendo. E são acompanhadas de reações somáticas. O que são essas reações somáticas? Fulano fica vermelho, pálido, né? Falta de ar, fica com palpitação, coração acelera. Essas são reações somáticas. Isso a emoção causa. A pessoa começa a suar frio, a mão começa a suar. Já os sentimentos são reações afetivas estáveis, muito mais atenuadas em relação às emoções, tanto na intensidade, né, quanto na reação. São muito menos reativos a estímulos passageiros. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter um profundo amor por uma situação e a única forma que ela expressa aquilo é com um olhar acolhedor. Ela não tem grandes impulsos ou reações. Então, vocês vejam o seguinte, a reação afetiva aguda é uma emoção. Há uma reação afetiva estável, é um sentimento. Então, daqui já parte uma coisa. Nós precisamos desenvolver o quê? Um equilíbrio nas nossas emoções para que a gente se sinta em harmonia até em relação aos nossos sentimentos. Porque o sentimento ele é menos agudo, é menos reativo a estímulos passageiros, está mais associado a conteúdos que são intelectuais, a valores, a representações, é mais mental que somático. O sentimento também ele vai depender da existência da língua, da cultura, das palavras, porque você pode se expressar através disso. Né? Um ritual, por exemplo, religioso de qualquer cultura é uma expressão de um sentimento de fé. Ok? Eu espero que esteja entendido, mas eu quero que vocês perguntem, tá? Assim, anotem as dúvidas. Então, a gente pode falar das emoções que são negativas e as emoções que são positivas. Uma reação negativa, raiva. Meu Deus, como é difícil lidar com raiva, né? Como é difícil lidar com agressividade. Aborrecimento, agitação, ansiedade, apreensão, arrependimento, desapontamento, desgosto, distração, dúvida, embaraço, enfadonho, frustração, irritação, negligência, ódio,
Surpresa negativa. O que é surpresa negativa? Aquela pessoa, ou aquele estado, vamos dizer assim, em que qualquer coisa que aparece, a pessoa primeiro absorve de forma ruim, negativa. Então, a surpresa nunca é boa, né? A surpresa sempre é ruim para aquela pessoa. Então, vocês vejam que a gente tem emoções negativas que precisamos trabalhar e também lidar com pessoas com essas emoções negativas é muito ruim. Por exemplo, uma pessoa que está sempre falando dos seus arrependimentos, uma pessoa que está sempre desapontada, desiludida e decepcionada com a vida, desgostosa, distraída das coisas, sempre em dúvida. Isso, você vai até um ponto, chega uma hora que você até nem aguenta aquilo. E você também não aguenta isso com você. Mas temos as emoções positivas, a admiração, o prazer, a tranquilidade, a calma, o relaxamento, a convicção, o orgulho no sentido, não daquele orgulho que a gente fala, né, até na doutrina e até na psicologia, mas na psicologia a gente fala mais do narcisismo, que é aquela coisa de você estar voltado. Esse orgulho é no sentido do seu reconhecimento, de você ter reconhecimento pelas suas coisas de maneira amorosa. Desculpa, gente, mexi aqui. Alegria, atenção, certeza, se sentir à vontade com a vida, com as pessoas, ser divertido, entusiasmado, conseguir se sentir aliviado diante das coisas que deram certo ou que não deram, mas não ficar carregando aquilo como uma bagagem pesada, ser cuidadoso, o amor e a surpresa positiva. Então, a surpresa ela nunca é vista com aquela carga horrorosa da desgraça, né? E aí, gente, para a gente poder compreender os nossos sentimentos, isso a gente sabe sempre, em todas as palestras que são feitas, dentro e fora do Fonte Viva, eu já fiz algumas sobre esses assuntos, não tem nenhum outro ponto de partida para você poder compreender o seu sentimento, lidar com os seus sentimentos e interagir e se relacionar com os outros, se você não entende o que se passa dentro de você. Então, o ponto de partida é o nosso velho conhecido Conhece-te a ti mesmo, do nosso Sócrates, aquele grande filósofo que nós já falamos dele. Então, se eu quero ter uma relação positiva comigo e com o outro, eu tenho que entender o que se passa dentro de mim. Eu tenho que entender o que eu estou sentindo. Eu tenho uma explosão de raiva. E se eu consigo me conectar e entender por que eu tive aquela explosão de raiva, provavelmente eu vou ter mais uma, duas, três, na quarta vez eu vou... Bom, peraí, estou repetindo demais isso. Isso se a pessoa não está nesse estágio adiantado de vocês, que podem sacar logo na primeira que está repetindo, né? Então, a grande questão, o que se passa dentro de mim, é muito importante. Então, a gente tem que buscar essa autoconsciência. O que é essa autoconsciência? Uma coisa muito importante, nós temos as questões inconscientes, aquelas que nos movem, que a gente não sabe exatamente, mas se a gente prestar atenção nos comportamentos que a gente tem, a gente vai começar a sacar que aquilo ali está vindo de alguma forma para me mostrar que tem alguma coisa escondida, mal resolvida. Se eu estou sempre repetindo um determinado sintoma, um determinado comportamento, ele está querendo me dizer alguma coisa. Então, se eu consigo me tornar consciente, eu tenho duas tarefas: o ser consciente e o estar consciente. Eu gostaria até que vocês pensassem, com a pena de não estar ao vivo com vocês, né? Porque o ser consciente tem muito a ver com esse nosso lugar no mundo, com a nossa missão na vida, com o sentido que a gente dá às coisas.
né, a nossa missão espiritual como indivíduo, como espírito, o ser consciente do seu compromisso com você mesmo e com o outro. E o estar consciente do que está acontecendo agora, de como eu me sinto agora, o que eu estou fazendo agora. Então, vocês veem bem, a consciência, ela nos dá a oportunidade de entendermos e sermos conscientes de quem sou eu e estar consciente quem sou eu agora. Então, essa vivência da autoconsciência, ela vai exigir muita coragem para a gente, né? Porque se a gente começa a se questionar, a gente tem que também olhar para a vida como um todo, né? Então, vai exigir coragem para a gente se perguntar, para a gente criar uma transparência em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções nas mais diversas áreas da nossa vida. Então, quem sou eu? Quais são os conflitos que me tiram do ponto do equilíbrio? Quais são os conflitos que eu crio? Quais são os conflitos que a vida me apresenta? Nas relações sociais, como eu me comporto? Como eu sou recebido? Como eu recebo o outro? Profissionalmente, como eu me envolvo e assumo as responsabilidades? Porque nós temos 4 áreas fundamentais na nossa vida, né? O amor, com os nossos relacionamentos, tanto amorosos quanto sociais. O trabalho, que nos coloca no mundo como adultos. A família, que é o nosso porto seguro e o nosso primeiro lugar de recepção aqui nesse planeta. E a saúde física, mental, emocional e espiritual, que nós temos o dever de cuidar. Bom, então, vamos pensar o seguinte: estamos aqui. Nós temos opção de escolher o que nós queremos. Nós temos livre-arbítrio, todo mundo sabe disso. Então, a capacidade que a gente tem de ser inteligente e de compreender as coisas nos permite utilizar o poder do livre-arbítrio. Então, eu vou parar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Na verdade, eu vou até 20 minutos. E aí, cada um vai pensar qual porta que você está escolhendo abrir hoje. A do mau humor? A da raiva? A da tristeza? A da alegria ou do medo? São as 5 emoções básicas. Qual emoção você está deixando comandar a tua vida? Qual emoção você permite que ela se apresente toda hora? Qual é a emoção que você escolhe abrir a porta e mergulhar? Como é que você está usando o seu livre-arbítrio em relação a essas emoções? Bom, então, para finalizar essa etapa, a raiva, nós temos raiva toda vez que a gente se depara com um obstáculo. E aí ela vai aumentar a aceleração do cérebro. A tristeza, toda vez que a gente se depara com uma perda, seja ela de que tipo for, de que ordem for. Pode ser a perda de alguém que desencarnou, como uma perda amorosa por um divórcio, uma separação, um rompimento, que pode ser com um amigo, um amor. O medo, que está sempre relacionado a uma ameaça, e a tristeza, só um instantinho, diminui a aceleração do cérebro. Enquanto a raiva aumenta a aceleração do cérebro, a tristeza diminui a aceleração do cérebro. O medo está relacionado à ameaça. Toda vez que eu estou ameaçado, eu sinto medo e ele impede a ação se ele não é superado, você fica paralisado. O afeto
tem a ver com os vínculos que a gente faz, principalmente quando a gente faz bons vínculos, né? Ele vai desenvolver esse compartilhamento de sentir e confiar. E a alegria está muito relacionada às conquistas, às coisas positivas. Ela motiva e espalha energia positiva. Então eu vou finalizar aqui e continuamos.